Podemos voltar, povo meu? Foi só uma brincadeira. Vamos descer para Então vamos lá, aula 2, Evangelhos, volume 2. Obrigado, pastor. Sensacional. Então essa parte que nós estávamos falando termina exatamente da forma como eu descrevi, né? O segundo parágrafo da página 66. Lemos em seguida, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso, ou seja, submisso aos pais, tá? Então, mais uma vez, confirmando a sua humanidade natural. O batismo de Jesus, apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então veio Jesus para ser batizado. Só Lucas nos conta que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas 3:21. Ele está ligado a todo o povo. Jesus desceu ao nível do homem. Lucas também nos dá a idade com que nosso Senhor iniciou o seu ministério público. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então, Lucas nivela. Agora você imagina que coisa tremenda. Por isso, o choque de João Batista. João Batista era primo dele, né? Eles eram parentes. João Batista tinha mais ou menos 6 meses a mais do que Jesus. Portanto, mesmo que eles não tivessem contato constante, que naquela época era muito difícil, né? Você viajar 20 quilômetros naquela época era muito difícil, não é como hoje, né? E eles moravam separadamente, ainda mais João foi crescendo, foi logo para o deserto, porque o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus cresceu também em outro lugar, então eles se conheciam como parentes, mas, por outro lado, João sabia que ele nasceu com a missão de anunciar o Salvador do mundo. E aí, no livro de João, que nós vamos ver na próxima aula, João dá uma informação, né? O apóstolo João dá uma informação que Lucas não deu e nenhum dos outros deram. Ele diz claramente, João diz claramente que ele não sabia que o primo era o Messias. João diz isso, diz assim, João, o escritor, falando de João Batista, diz, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar disse, quando vires a pomba descer sobre alguém, este é o Messias. Então imagina o choque de João Batista. Um belo dia, ele vê o primo vindo e de repente ele vê a pomba descendo sobre o próprio primo e repousando sobre ele. Aí ele diz, eu vi e testifico que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, a missão de João era uma missão absurdamente difícil. Muito difícil. Se é difícil você reconhecer, às vezes, numa pessoa, num estranho, você reconhecer um homem de Deus, um profeta, alguém assim, imagina você ter que reconhecer num parente alguém que, de repente, não é só um homem de Deus, não é só uma pessoa boa, abençoada, e você ter a coragem de abrir a boca e anunciar que aquela pessoa é fazer o que João Batista fez, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, realmente não era uma coisa muito simples de se fazer, era muito difícil. Razão do porquê João Batista foi escolhido a dedo pelo Senhor e Deus não deixou ele crescer no meio político. Deus não deixou ele crescer no meio religioso de Jerusalém. Corrupto. Deus mandou ele para o deserto, isolou ele no deserto para ele não se contaminar com aquele sistema que estava posto em Jerusalém. Para ele não ter dificuldade de anunciar o que ele anunciou quando chegou a hora certa. Tá? Muito bem, Jesus desceu ao nível do homem. Aí eu imagino a cena, né, de Jesus chegando e dá para entender a reação de João. Ele diz, mas como assim? Eu tenho que ir a ti, tu vens a mim? João estava chocado, tipo, como? Você vem, eu tenho que ir a ti. Aí Jesus deixa por enquanto, porque é necessário cumprir com toda a justiça. Então, Jesus veio e ele não se projetou, né? Tendo o direito de fazer. Era o único que, se fizesse, não estaria errado. Ele poderia ter feito. Mas ele não fez.
Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele chega e ele chega manso. Ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou manso e humilde de coração. E ele chegou manso. Se misturou no meio do povo, no meio das gentes, né? Ao lado de pecadores, pessoas comuns. Ele lá no meio. Aí João olha aquilo e fala, mas não, como assim? Não, Jesus, deixa por enquanto. É importante cumprir com toda a justiça. Então ele se igualou. E Lucas dá o tom, né? Lucas registra isso da forma apropriada. Aí vem a genealogia, que eu já falei um pouco sobre isso, mas rapidamente, de Jesus em Lucas é dada em conexão com o seu batismo e não com o seu nascimento. Em Lucas temos sua genealogia pessoal pelo lado de Maria. Jesus aparece em conexão com a raça humana, daí a sua genealogia ir até Adão, pai da humanidade. Não se diz que Jesus era filho de José em Lucas, né? Lucas usa a expressão e era como se cuidava, filho de José, e era como se cuidava. Ou seja, era adotivo de José. Basicamente é isso que ele está dizendo. Em Mateus 1,16, onde aparece a genealogia de José, vemos que ele era filho de Jacó. Em Lucas, José é mencionado como filho de Eli. Ele não podia ser filho de dois homens, lógico, né? Observa-se que o registro não declara que Eli gerou José. Daí, supor-se que Eli era sogro de José, pai de Maria. A genealogia por parte de Davi passa por Natã e não por Salomão. Isto também é importante. O Messias deve ser filho e herdeiro de Davi e a sua semente segundo a carne. Daí Maria e José deverem ser membros da casa de Davi. Então, o que aconteceu é o seguinte, aqui o que nós temos é uma questão cultural, tá? Tem muita coisa na Bíblia que a gente lê, parece que não faz muito sentido, algumas coisas que inclusive parecem contradições, mas que não são nada mais, nada menos do que choques culturais, tá? Começa com, primeiro, a forma como o judeu contava números e contava o tempo. O judeu contava número e tempo diferente dos povos ao redor. Então nós temos coisas, por exemplo, no livro de Daniel, que alguns usam aquilo como contradição em relação a outros relatos da Bíblia, porque Daniel contava o tempo de acordo com os babilônicos, com a contagem babilônica. Então tem coisas no livro de Daniel que estão ali na contagem babilônica, enquanto que os outros escritores judeus contavam de acordo com os judeus, contavam o tempo e contavam números. Por exemplo, uma coisa curiosa sobre os judeus, que enquanto o 40 não chega, o 30 ainda é 30. Então, eles não pormenorizavam. Eu tenho 37 garrafinhas. Não, eu tenho 30. Até que se complete 40. Completou 40, eu tenho 40. E por aí vai. Então, por exemplo, quando as tribos saíram do cativeiro do Êxodo, que estavam no deserto, aí tem uma contagem das tribos no livro de Números, né? Todas as tribos, todas elas, os números são todos redondos. Todos redondos. Tipo, 60.400, sabe? 74.700, nada tipo 342, 778, tudo redondo. Como que é possível isso? Como que todas as tribos saíram do Egito e todas elas com os números redondos? Não, não é isso, é porque eles contavam assim. Eles contavam diferente. Então, outra coisa, que é o que tem a ver com o texto aqui, tem a ver com parentesco. Tem a ver com parentesco. Por exemplo, Jesus vai passando e aí o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como filho de Davi? Se Davi estava morto há trocentos anos lá atrás. Entendeu? Filho em que sentido? Então, eles entendiam parentesco de uma forma diferente. Então, tio muitas vezes era chamado de pai, sobrinho muitas vezes era chamado de filho, avós muitas vezes eram chamados de pais. Por exemplo, quando Daniel está escrevendo a respeito de Belsazar, que ele cita Belsazar, filho de Nabucodonosor, na verdade Belsazar era neto de Nabucodonosor. Pela história a gente sabe. Ele era filho de Nabonido com Nitócris.
filha de Nabucodonosor. Mas no texto ele diz Belsazar, filho de Nabucodonosor. Porque eles usavam esses termos entre família, eles generalizavam. Então, por exemplo, ele é meu sobrinho, mas ele foi lá para casa e foi morar comigo, cresceu lá em casa. Então, quando ele vai escrever sobre nós, ele vai chamá-lo de Eliezer, filho de Jefferson. Tá entendendo? Aí alguém lá na frente vai ler isso, que está desconectado da história, fica confuso. Mas afinal de contas, ele era filho, ele era sobrinho. Aí as pessoas querem apontar isso como contradição. Ó, tá vendo? Tem contradição, porque olha isso aqui, olha isso aqui. Então, aqui está um desses casos que foi debatido de forma polêmica durante muito tempo, como se não, ele deu uma informação errada, isso não é verdade. Não, é simplesmente o fato de que eles entendiam parentesco de uma forma diferente. Então, paternidade para eles, por exemplo, era na verdade muito mais do que apenas genético, o ato de gerar o outro. Tinha tá? a questão da criação, né? Que até Abraão, quando ele recebe a promessa, ele fala que o único herdeiro que eu tenho nesse momento é Eliezer, que era o servo. Exatamente. Então, se acontecesse, bom exemplo, digamos que acontecesse de Eliezer futuramente ser o herdeiro de Abraão, ia estar escrito lá, Eliezer, filho de Abraão. Entendeu? Que não era nem filho, nem sobrinho, nem nada. Cresceu na casa dele, mas herda também a paternidade. Lembrou por causa do nome. É. Mamãe contou comigo porque contou a história de Abel. História, ué. Como é que é seu nome mesmo? Arranja um texto aí que fala de Tony. Vai lá, Tony. Procura aí. Pode deixar que Eu acho todos Eliezer. na Bíblia de heresia Tem sacerdote, tem profeta, tem filho de Moisés, tem vários. Página 67, a tentação. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Bom, aqui tem uma questão teológica muito, muito importante. O que acontece? Paulo apresenta Jesus como o último Adão, né? Fazendo uma clara comparação entre Jesus e o primeiro Adão, né? O primeiro Adão veio e falhou. Só que o primeiro Adão, ele tinha tudo, ele tinha pureza, ele tinha santidade, ele tinha um ambiente perfeito, ele tinha um jardim, ele tinha um paraíso, ele tinha tudo. E ele falhou. Então, aí entra agora aquele curso que vocês fizeram de autoridade espiritual, que é o que explica o processo que Deus usou para restaurar a raça humana. Que alguém me perguntou lá na Filadélfia, naquela classe, alguém perguntou assim, pastor, eu não entendo, não era mais fácil Deus lá no Jardim do Éden mesmo, pegar, dar uns petelecos em Satanás, mandar embora e consertar tudo por ali mesmo? Deus não evitaria muito sofrimento? Alguém perguntou. Aí você vê claramente que é uma dificuldade que as pessoas têm de entender o caráter de Deus. E eu sei que é difícil, porque, de novo, são criaturas tridimensionais tentando entender o quadrimensionalismo, tá? É difícil entender o caráter de Deus. Então, quando nós falamos que Deus é fiel, a gente diz isso o tempo todo, Deus é fiel, Deus é fiel. Isso tem vantagens e desvantagens para nós. A fidelidade de Deus não tem só vantagens para nós, não, ela tem desvantagens também. Porque significa que ele estará sempre voltado para os seus princípios. Os seus princípios. E se eu me desviar deles, se eu sair batendo cabeça por aí, danou-se, não é? Porque ele permanecerá fiel ao seu caráter, aos seus princípios. Então, no caso da autoridade espiritual, é exatamente isso. Ele delegou autoridade ao homem no Jardim do Éden. Aqui está domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, domínio. Então ele delegou autoridade para o homem. Aí o homem vai e entrega aquilo de bandeja na mão de Satanás. Então, Deus tinha poder, autoridade e poder para chegar lá e tomar tudo e desfazer? Teria, mas para ele fazer isso ele teria que cancelar a sua palavra, que é dar ao homem autoridade sobre o planeta Terra. Então, se ele chegasse lá e desfizesse tudo, evitaria uma série de sofrimento, mas antes que Satanás desse o último suspiro, ele ia ter o prazer de dizer, o Senhor falhou na sua palavra. Você não é perfeito, né? O Senhor não é perfeito, o Senhor falhou na sua palavra, porque o Senhor deu o planeta para o homem entregou na minha mão e agora o Senhor está tomando de volta. É simples assim, gente.
Então o que Deus fez? Deus chegou no Jardim do Éden, o Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Qual é a única coisa que Deus pôde fazer no Jardim do Éden? Dizer para a serpente que a mulher ia gerar um herdeiro que ia esmagar a cabeça dela. Quer dizer, a única coisa que o Deus Todo-Poderoso podia fazer ali dentro do Jardim do Éden para se manter fiel ao seu caráter era dizer para a serpente que estava vindo um homem por aí que iria esmagar a sua cabeça. Ou seja, só um outro homem poderia resgatar aquilo que o primeiro homem perdeu. Por isso que Paulo chama Jesus de último Adão. Porque depois dele não tem mais outro. Ele veio e consertou tudo. Exatamente. Então, Adão estava no Jardim do Éden com Eva, Satanás foi lá, tentou os dois e eles caíram. Aí Jesus foi para o deserto, não era um jardim, era um deserto, e aí diz que o Espírito, né, o Espírito o levou. Né? Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aí tem gente que acha que cheio do Espírito Santo ele só vai falar em língua, só vai ter visões e coisas boas, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ou seja, Deus até estendeu a coisa. Né? E aí lá no deserto, tentado, e ele dizendo não, não, não e não. O texto descreve 3 instâncias, né? Não quer dizer que foram só 3 tentações. Pode ter sido, pode não ter sido. O que o texto está revelando é que foram 3 instâncias de tentação. E ele foi testado em 3 instâncias diferentes. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele foi testado dessas 3 áreas. E ele venceu todas elas e, portanto, ele conseguiu o que o primeiro Adão não conseguiu. O primeiro Adão não conseguiu, ele conseguiu, e por isso que ele é a salvação de muitos. E aí Paulo diz algo extraordinário, por isso que Paulo realmente é especial, espetacular. Ele diz que ele veio a ser, Jesus veio a ser, motivo de grande salvação para todo aquele que crê. Quer dizer, o primeiro Adão vem e introduz morte, aí vem o último Adão e vence a morte e introduz vida. E todo aquele que o reconhece e o aceita, portanto, é salvo pela sua fidelidade. O ministério de Jesus, Lucas 4, 14 a 9, 50, ao findar-se os 40 dias no deserto, depois da tentação, Jesus volta para a Galileia, indo para Nazaré, onde fora criado, entra num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levanta-se para ler as Escrituras. Lucas 4,16. A sinagoga tinha 3 finalidades para o povo: adoração, educação e governo da vida civil. Era o local onde os rolos das Escrituras eram lidos e explicadas as leis. E todos na sinagoga, ouvindo o que Jesus falava, encheram-se de ira e voltaram-se contra ele, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Porém, Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. No começo do ministério de Jesus, vemos os da sua própria cidade resolvidos a matá-lo. Mas a coisa é curiosa porque a ira foi despertada porque ele chega na sinagoga, ele pega um texto muito comum de Isaías, capítulo 61, um dos textos mais lendários dos profetas a respeito da vinda do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para trazer liberdade aos cativos, apregoar salvação, a liberdade aos pobres, etc., e anunciar o ano aceitável do Senhor. Um dos textos mais lendários, ele pega o rolo, chega, que era comum naquela época, as pessoas chegavam na sinagoga, às vezes o dono da o líder da sinagoga convidava, às vezes, o visitante para fazer a leitura, se era uma pessoa de respeito, se era alguém conhecido e tal, a pessoa vinha fazer a leitura. E ele chama Jesus, e a leitura do dia era pré-determinada. Jesus chegou no dia em que aquela leitura estava pré-determinada, não é que ele escolheu. Até hoje é assim, você chega em qualquer sinagoga judaica, a leitura do dia está pré-determinada.
tá? Jesus chegou, abriu o livro do profeta Isaías, e lá está o capítulo 61, que na época não tinha número, mas só para você entender, capítulo 61, e ele lê. Quando ele termina de ler, ele fecha o livro, entrega para o líder da sinagoga, vai e se assenta. Aí diz o texto, e todos os olhos estavam fitos nele. Porque o hábito era o seguinte, a pessoa fazia a leitura e ela fazia um comentário, fazia uma pequena homilia, trazia uma pequena palavra a respeito daquilo. Ele faz a leitura, não diz nada, fecha o livro, entrega para o rabino e vai e senta. Aí todo mundo olhando para ele, tipo, não vai dizer nada? Aí ele abre a boca e diz assim, hoje se cumpriu esse texto no meio de vós. Aí eles, o quê? O que ele falou? Ele falou que hoje se cumpriu esse texto. Mas como assim? Esse texto é o texto do Messias, o que você está dizendo? Aí a multidão se enfurece. Aí a multidão se enfurece. E aí acontece isso que o texto acabou de descrever. Eles pegam ele para levá-lo, para você ter uma ideia, o que é o enfurecimento religioso. Olha isso. O enfurecimento religioso impede a revelação. Porque eu me apego tanto àquilo que eu aprendi, àquilo que eu passei a vida fazendo, não é? Ou que os meus pais me ensinaram, e eu me fecho naquilo e eu não aceito de maneira nenhuma que Deus seja diferente daquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não for em nada diferente do que eu entendo hoje, então ele não serve para ser meu Deus. É o tipo igual o seu... Ele só serve para ser o meu Deus se ele for capaz de me surpreender sempre. Ele tem que ser maior do que eu. Ele não pode ser do tamanho da minha compreensão. Se chegar o dia que eu falo, não, gente, agora compreendi Deus completamente, eu sei exatamente tudo a respeito de Deus, então ele não é Deus. Ele deixa de ser Deus. Mas a religião faz isso. A religião disseca Deus, transforma Deus em rituais, transforma Deus em regras e tenta submetê-lo àquilo. E o dia que ele se manifesta fora daquelas regras, às vezes por amor de um, do outro, porque alguém está pedindo, clamando, orando, aí você suscita a ira dos religiosos à sua volta. Porque Deus só pode se manifestar de acordo com a cartilha da religião do fulano ou do ciclano. Estão entendendo? Isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido. Eu fiz uma viagem agora esses dias para cumprir uma missão do Senhor e eu tenho 55 anos de idade. Apesar de estar com esse semblante de 30 e poucos, 55 anos de idade... 50, pastor. Não, eu vou assumir 55 para vocês verem o milagre. Igual o pessoal lá. 50. Eu só tenho 30, pastor. Eu só tenho... Eu não sou judeu. Eu só tenho 30. Já gostei desse. 40, não gostei. Eu só tenho 40. 55 anos de idade, servindo a Deus aí só no ministério, 35 anos, e eu tive experiências com Deus nessa viagem que eu nunca havia tido. Deus fez coisas que eu não imaginava, não é que eu não imaginava que aquilo era possível, eu não imaginava que pudesse acontecer comigo. Não imaginava. Ou seja, se eu determinar que Deus agora só pode agir assim, que Deus só pode assumir comportamentos assim, o que acontece? Ele não vai me jogar na lata do lixo, porque Deus é misericordioso, mas ele já sabe que ele não pode contar comigo para certas coisas. Ele vai atrás de outro. Ele vai levantar outro. As denominações surgiram por causa disso. Pensa bem. Deus levanta uma igreja aqui com um propósito lindo, aí vai 100 anos lá na frente, e aquela igreja se corrompeu. Aquela igreja reduziu Deus àquilo que ela entendeu lá atrás. Aí Deus é obrigado a levantar outra aqui. Aí Deus levanta outro lá, estão entendendo? É assim que Deus faz, porque ele não vai se render a ninguém. Simplesmente não vai. Então, da mesma forma, nós temos nessa experiência de Jesus, o Senhor
não se rendendo. Que pensa bem, ele poderia agir de forma confortável, não vou nem dizer política, mas de forma confortável. Falar, tudo bem, isso aqui vai dar problema. Pedro, Tiago, João, é o seguinte, espera lá fora, eu já vou sair daqui de fininho. Não, tipo assim, vou evitar problema. Não, Deus não se rende a ninguém. Period. Ponto final. Ele não se rende. Então, ele vai, senta lá e na maior tranquilidade fala, bom, eu quero dizer que hoje se cumpriu esse texto no vosso meio. Aí os queixos começam a cair, e aí o pessoal vem, daqui a pouco está todo mundo agarrando ele pelo braço e puxando e tal, para poder jogar pelo despenhadeiro. Que coisa doida. Seria um assassinato com requinte de crueldade. Mas ele não morreria fora da sua hora, então ele passa pelo meio deles e vai embora e segue viagem. Ou seja, ele prefere passar por aquilo do que se render às mazelas das pessoas. Né? Ele é Deus, ele não se rende a ninguém, amém? Então, Lucas 5, 1 a 6, 11, Jesus continua ensinando, curando e libertando. Aliás, voltando um pouco acima, e desceu, 2 parágrafos acima, e desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Quando estava na sinagoga ensinando, um homem que tinha um espírito imundo exclamou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és o santo de Deus. Lucas 4,34. Jesus o repreende e o demônio sai daquele homem. Saindo da sinagoga, Jesus entra na casa de Simão e encontra a sogra deste bastante enferma. E inclinando-se para ela, repreende a febre e esta fica curada. Aí as más línguas dizem que Pedro negou Jesus por causa disso, né? Que curou a sogra. De Lucas 5, 1 a 6, 11, é só para acordar vocês aí. Jesus continua ensinando, curando e libertando. Neste trecho das Escrituras, lemos sobre a pesca maravilhosa, é um dos textos mais fantásticos para mim dos evangelhos. E o chamado dos primeiros discípulos, né? Simão, Tiago e João, também sobre a cura de um leproso, 5, 12, 16, a cura de um paralítico, 5, 17 a 26, a vocação de Levi, 5, 27 a 32, ensinos sobre o jejum, 5, 33 a 39, sobre quem é o Senhor do sábado, 6, 1 a 5, e a cura de um homem que tinha a mão ressequida, 6, de 6 a 11. Então, ou seja, uma abundância de acontecimentos registrados para mostrar o alcance, né, do seu poder como homem de Deus, que é isso que Lucas está mostrando. O alcance do seu poder. Ele alcançava todos os segmentos sociais e ele tocava em todas as concepções religiosas que de alguma forma estavam erradas. Então ele vinha e fazia declarações, dizendo o que Moisés falou a respeito do adultério. Não, disse que a gente não deve adulterar. Ok, pois eu digo para vocês que se vocês olharem para uma mulher com um olhar impuro, vocês já adulteraram com ela. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo o seguinte, Moisés deu para vocês a sombra, né? Então lá atrás, quando a lei está escrita, ele está dando para a gente a sombra. Aí Jesus vem com a mão real. E aí o pessoal do Novo Testamento rejeitava. Não, mas não é possível, não é possível. Eles rejeitavam porque eles entendiam que Jesus estava criando uma nova religião. Quando, na verdade, ele estava revelando o que é que fazia aquela sombra. É isso que ele estava fazendo. Ele estava revelando que era ele que fazia aquelas sombras do Velho Testamento. Na tipologia do tabernáculo, né, todas aquelas peças que tipificavam o Messias, agora ele está ali diante deles, tridimensionalmente, e ele está mostrando que ele é o que aquelas sombras mostravam lá atrás. Mas aí eles rejeitavam porque eles estavam apegados à sombra. Entenderam? Eles não conseguiam entender que a sombra apontava para algo real, para a coisa real. Muito bem, aqui vai descrevendo alguns acontecimentos até a página 70. E aí na página 70 nós temos descendo Jesus para Jerusalém, capítulo 9, 51 a 19, 48.
E esse acontecimento aqui ele é muito importante, esse trecho, quando ele desce para Jerusalém, porque para quem não sabe, veja bem, Jesus começou o seu ministério de uma forma muito diferente do que se pensava naquela época que era eficiente. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos. Os profetas todos daquela época, principalmente os que estavam de alguma forma relacionados ao reino de Judá, o que eles faziam? Eles iam profetizar, eles começavam profetizando igual Jeremias, mesmo que eu estou escrevendo sobre Jeremias agora, começou a profetizar no interior de Judá, mas aí o Senhor mudou ele para Jerusalém. Aí Jeremias reaparece em Jerusalém, ele começa no seu livro no interior, e aí lá pelo capítulo 4, mais ou menos, ele se muda para Jerusalém, e ali em Jerusalém é que ele se torna conhecido como profeta. Ele profetiza ali por X anos, né, em Jerusalém. E assim acontece com todos os demais, né? Eles se projetam no centro da adoração, que é Jerusalém. Jesus tomou um rumo completamente diferente. Completamente diferente. Jesus fez completamente diferente do histórico de todos os outros profetas. Ele nasceu em Belém, como nós sabemos, por causa do censo. Quando termina, ele volta para Nazaré, Galileia. E a Galileia era problemática, porque a Galileia era tida como meio que misturada, né? Havia uma mistura em algumas regiões da Galileia de judeus e gentios, que eram os samaritanos. Aí ele volta para Nazaré, ali ele cresce na sua infância. Quando ele atinge a idade adulta, que ele é batizado por João, ele vai para o deserto, jejua 40 dias. Quando ele termina, ele não vai para Jerusalém, onde supostamente o murmurinho estava. Por isso que os irmãos dele diziam, se você faz essas coisas, porque você não vai e se mostra ao público? Porque o público estava em Jerusalém. Nada que acontecia no interior de Israel tinha relevância religiosa. Estão entendendo? Aliás, era inclusive proibido por lei que se tivesse qualquer tipo de atividade religiosa acontecendo fora do ambiente do templo. Era problemático isso, porque a idolatria surgiu por causa disto. O caso de Jeroboão, quando dividiu o reino em dois, né? Norte Israel, sul Judá, o que ele fez? Com medo de perder o povo, ele criou em Samaria um centro de adoração. Como Deus não se manifestava lá, Deus continuava se manifestando onde ele escolheu, que era Jerusalém, então ele colocou um centro de adoração idólatra. Entendeu? Aí Jesus surge de uma forma diferente, o padrão dele é outro. Ao invés de ele ir para Jerusalém, ele não vai, mas ele também não vai para Nazaré, ele vai e se muda para Cafarnaum. Por que ele se muda para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era uma rota. E o acesso de Cafarnaum à rota marítima e à rota de estradas, que na época o Império Romano fez estradas, facilitava o acesso às vilas do interior da nação. Então ele se muda para Cafarnaum, ali ele pode navegar com facilidade, depois você pode olhar no mapa aí, procurar o mapa e olhar, você vai ver que ele tem acesso ao chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Dali ele tem acesso a uma série de vilas interioranas ali. Ele tem acesso ao Rio Jordão também, e viajando a pé ele pode ir para onde ele quiser, ele ia para o norte, sul, ele viajava para tudo quanto é canto. Então ele fica em Cafarnaum, ele estabelece residência em Cafarnaum. Quando ele vai para Jerusalém, do capítulo 9:51 ao 19:48, que está dizendo aqui, descendo para Jerusalém, ele já está com seu ministério estabelecido, fortalecido, ele já é reconhecido como profeta, as pessoas já conheciam ele pelos seus milagres extraordinários, já tinha um murmurinho em Jerusalém a respeito de um homem que fazia e acontecia, de um profeta que surgiu não sei aonde, só que aí as pessoas achavam estranhas, por quê? Não havia histórico de profeta de respeito surgindo da Galileia. Quando Filipe vai falar para Natanael, falou, Natanael, você não acredita, achamos o Messias. É mesmo? Quem é? Jesus de Nazaré. De Nazaré? Tem uma coisa boa que vem de Nazaré? Entendeu? Esse choque é um choque natural. Ou seja,
O cara fala, como assim? Não, se é o Messias, ele tem que vir de Jerusalém. O pessoal lá em Jerusalém conhece ele? Não, ele ignorou Jerusalém por cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Foram 3 anos e meio o ministério de Jesus. Em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos, ele ignorou Jerusalém. Não é que ele não tivesse ido lá, ele ia nas festas. Mas ele ficava stealth mode, né? Ele ficava em completa discrição. Quando ele começa a causar os murmurinhos, como por exemplo a cura do paralítico de Betesda, aquelas coisas que ele fazia em Jerusalém, ali já era da metade do seu ministério para frente. Entendeu? Então ele estabelece as bases todas em volta, a base toda em volta da nação, ele visita todas as vilas, todos os lugarejos, ele cura pessoas em todos os lugares, salva gente de todo tipo, e aí então ele se projeta para Jerusalém, porque também se ele não se projetasse para Jerusalém, ele também não seria morto. Porque se você quisesse ameaçar o poder, você tinha que ir para Jerusalém. Né? É igual, enquanto nós estivermos aqui, ninguém lá em Washington sabe que a gente existe. Mas de repente você legaliza aí concorre aí a um cargo não sei o que lá, senador da república, e começa a interferir no meio, você se torna um problema. Então, se quisesse ameaçar o poder, tinha que estar em Jerusalém, ou tinha que, de alguma forma, ser expressivo em Jerusalém. Então ele se move para Jerusalém numa estratégia espiritual, que nós vamos ver depois no livro de João. João explica isso de uma forma fantástica. Ele dá a rota direitinho do que Jesus faz para ser crucificado. Ele provoca a própria morte. João mostra como que Jesus arquiteta passo a passo, provocando a ira, fazendo os milagres na hora certa, que ele sabia que ia causar a comoção social, religiosa. Ele vai fazendo tudo de propósito para quando chegasse na época certa ele fosse crucificado. Senão eles não conseguiriam matá-lo. Ele tinha o controle absoluto de tudo. Tá? Muito bem. Então, ele desce para Jerusalém. Eu vou adiantar aqui essa parte aqui que eu já dei como introdução. No capítulo 10, Jesus, que já havia mandado os 12 discípulos para a região da Palestina, agora manda 70 em missão a Samaria e regiões não antigas pelos 12, não atingidas pelos 12, perdão. Enquanto os 12 foram enviados somente ao povo de Israel, a missão dos 70 deveria atingir cada cidade e lugar onde Jesus estava para ir. Então ele cumpre com aquilo que Paulo diz em Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então o judeu tem primazia. Então o que Jesus fez? Jesus cumpria com isso. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele ia sempre aos judeus. Aí quando ele manda a primeira missão dos 12, ele fala, vocês vão aos judeus apenas, não entrem em vila de samaritanos. Vocês vão aos judeus, ele fala para os 12. Porque ele está cumprindo com a lei. Lembra que com a justiça, né? Ele falou para João Batista, não, convém cumprir com toda a justiça. Então, depois que ele morresse e ressuscitasse, que Israel o rejeitasse, aí se cumpriria João 1, 10, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas primeiro ele tinha que cumprir com a missão de veio para o que era seu. Até que os seus, né, ou o seu, que era a herança de Israel, o rejeitasse. Aí sim, mas até então ele teria que cumprir com isso. Então, por isso que durante o seu ministério, Jesus não se volta para os gentios. Acontece uma cena ou outra extra, né, como o caso do centurião de Cafarnaum, acontece uma cena com a mulher cananeia, algumas cenas que acontecem que a fé da pessoa provoca uma resposta de Jesus, mas ele não se relaciona, não se envolve com os gentios. Ele se mantém no princípio de que eu vim para o que é meu. Até que eles me rejeitem, é isso que tem que ser. Tá? Muito bem. Na página 72,
ele chega a Jerusalém, versículo capítulo 19, 28 a 21, 36, e ao chegar em Jerusalém e com as coisas que começam a acontecer ali, tudo vai culminar inevitavelmente com a sua morte. Lembrando que é ele que está provocando. Ele está controlando o seu discurso, os seus milagres, ele faz de tal forma que ele sabe que vai desencadear a morte. Tá? Jesus havia viajado muito em Jerusalém, estaria vivendo seus últimos dias. Ele entra na cidade montado em um jumentinho. E toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aqui eu vou dar um spoiler para vocês do meu último livro, né? Um spoiler. Se vocês abrirem Êxodo, eu estava procurando em Levítico, mas é Êxodo capítulo 34, verso 18. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu. Também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, preste atenção, o jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, olha bem, em Israel havia 2 categorias de animais, animais limpos e animais impuros. Deus dividiu os animais em 2 categorias. É um pouco complexo, não dá para tratar aqui agora, mas todo animal que tinha os pés com as unhas fendidas eram considerados impuros, tá? Então, o que Deus diz? Deus diz, olha, esses animais aqui vocês tratam como impuros, esses animais vocês tratam como puros. E o jumento estava na categoria dos animais impuros. Então a regra era o seguinte: tudo que abre a madre eu quero para mim, o Senhor dizia, o princípio, a lei da primícia, né, que vocês estão cansados de já ouvirem. Tudo que abre a madre é meu, abriu a madre é meu, consagra para mim, leva ao tabernáculo e consagra para mim. Exceto o jumento. O jumento que abrir a madre eu não quero. Vocês podem resgatá-lo com um cordeiro, ou se vocês não quiserem resgatar com um cordeiro, vocês vão ter que cortar a cabeça dele. Vão ter que desnucar o jumento. Por quê? O cordeiro era valioso. O cordeiro era a moeda religiosa mais cara que tinha em Israel. Tá? Quando eu digo moeda, nesse sentido mesmo. O cordeiro era a moeda que comprava muita coisa para você, religiosamente falando. Não espiritualmente falando. Religiosamente falando. Era a moeda mais cara de Israel, era o cordeiro. Um cordeiro limpo, sem defeito. Quem tinha, guardava 7 chaves. Porque tinha certos tipos de oferta que só se fazia com um cordeiro sem mancha e sem defeito. O caso, por exemplo, da oferta da Páscoa. A oferta da Páscoa só se fazia com o cordeiro. Então o cordeiro era muito valioso. Então o cara tinha um jumento. Uma jumenta, nasceu um jumentinho. O jumento servia para quê? Servia só para trabalhar, mais nada. Mais nada. Era um animal impuro, serviço pesado. Sendo que o cordeiro, ele servia para muita coisa. O cordeiro era valioso, o jumento não valia nada. O cordeiro era valioso. Aí o que o Senhor está dizendo é o seguinte: tudo que abre a madre é meu, exceto o jumento. Se for jumento, ou você me dá um cordeiro no lugar dele, ou corta a cabeça dele, desnuca ele. Essa é a regra. Então agora você imagina, eu pego algo que não vale nada, mas eu preciso disso aqui tanto para usar e não sei o quê, que eu vou e troco por algo de muito valor. Isso aqui não vale nada, mas isso aqui vale. Mas eu preciso muito disso aqui, então eu troco. Toma, você fica com isso aqui que vale muito, e eu fico com isso aqui que não vale nada para você, mas que eu preciso agora nesse momento. Estão me acompanhando?
Então, a partir do momento que eu dei um telefone de $1.000 para ele, para ficar com uma tampinha de 1 centavo, o que acontece com essa tampinha? Ela passa a valer algo que ela não vale por si mesma. Não é verdade? Porque eu paguei caro por ela, só porque eu preciso dela para tampar um negocinho aqui que só cabe ela. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, basicamente essa é a tipologia da salvação. Nós, o povo gentio, aparecemos no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro se põe para orar lá a hora do sacrifício da tarde. Deus queria que Pedro fosse evangelizar os gentios, mas Deus sabia que Pedro enxergava aquele povo como impuro. Então o que Deus faz? Deus dá uma visão para ele, um monte de animal impuro num lençol. Pedro, mata e come. Nunca, de forma nenhuma. Nunca comi coisa impura. Pedro, mata e come. Não. Aí terceira vez, Pedro, mata e come. Pedro, não considere impuro aquilo que Deus para si purificou. O que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, está começando uma nova dispensação, a dispensação da graça. O que era impuro lá atrás, deixa de ser impuro agora. Então, o cordeiro vai para a cruz, entrega a sua vida. A partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, o jumento ganha um valor que ele nunca teve, porque o cordeiro se entregou lá na cruz. Então, olha só que coisa curiosa. Lucas mostra, inclusive, isso de uma forma espetacular. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, que era um animal impuro, ele poderia muito bem entrar num outro animal qualquer considerado puro. Ele entra montado num jumento, que era um animal impuro. O que está acontecendo ali? Profeticamente está acontecendo o que diz João 1, 10, 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele estava entrando em Jerusalém, mas não por causa dos judeus. Ele estava entrando em Jerusalém, ao montar num jumentinho, ele estava dizendo, a minha recepção será gentílica e não judaica. Então aquele judeu, tem até uma história, né? Eu não vou contar agora, mas é a história do jumentinho, né, que levou Jesus, e quando volta para casa e fala, mãe, você não tem ideia, eu entrei em Jerusalém, mãe, todo mundo começou a me aplaudir. Mãe, o pessoal jogava lençol no chão para eu passar, mãe, palmas. Aí a mãe vira e fala assim, deixa de ser besta, menino, não era você não, era quem estava montado em cima de você. Então é mais ou menos isso. A gente às vezes se ensoberbece com umas besteiras e tem que ter alguém para chegar para a gente e falar, ei, não é você não, é quem está montado em você. É quem está dentro de você. Paulo diz assim, e agora temos este tesouro em vasos de barro. Tesouro em vaso de barro. Você pega um vaso de barro qualquer, é barro, mas você põe uma pepita de ouro ali dentro, pronto. Agora vale uma fortuna. Por quê? Por causa do vaso? Não, por causa do ouro que está dentro do vaso. Então é a mesma coisa. Esse jumento aqui, ele é uma representação dos gentios. Jesus seria aclamado pelos gentios e não pelo povo de Israel. E Lucas descreve de uma forma espetacular a sua entrada triunfal. Tá bom? Horas. Então me dá mais 5 minutos, já concluímos essa parte. Talvez fique uma pontinha para a aula seguinte. Ah não, já dá para terminar aqui agora. Página 73, o sofrimento do Filho do Homem. 21:37 a 23:53. Começa a se cumprir os dias do Senhor. Judas Iscariotes, filho de Simão, um dos 12, trai a Jesus. Ele vende o mestre por 30 moedas de prata. Diz a Bíblia, entrou então Satanás em Judas. Foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Lucas 22, 3, 4. Judas esperava então uma oportunidade para entregá-lo sem alvoroço. Chega, porém, o dia da festa dos pães asmos, também chamada de Páscoa. Jesus está sentado com os discípulos ao redor da mesa, celebrando a festa. Nessa ocasião, ele institui o que chamamos a ceia do Senhor. As suas palavras são, isto é o meu corpo, que é dado por vós, este cálice é o novo pacto do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 a 20. É diferente do registro de Mateus e Marcos. Seu amor é expresso de maneira muito pessoal em Lucas. Ele acrescenta, fazei isto em memória de mim. Outros acontecimentos
são registrados em Lucas 22, relacionados com a morte de Jesus. Os discípulos discutem sobre qual deles seria o maior no reino, para variar, né? Pedro usa da espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Claro que ele não mirou na orelha, né? Mirou no pescoço. O soldado que era ninja, né? E que desviou, né? No momento da prisão de Jesus, Jesus vai ao Getsemane para orar, versículos 39 a 46. Pedro nega a Jesus 3 vezes, 54 a 62, né? E ainda no capítulo 22, e Jesus é levado para o Sinédrio, capítulo 63 ao 71. Algumas coisas eu estou passando de propósito, porque eu vou ter que abordá-las anyway em João, porque caracteriza mais no livro de João. Seguimos Jesus até o pretório de Pilatos, e depois perante Herodes. Avançamos pela via dolorosa até a cruz, Lucas 23, 27 a 38. Só Lucas usa a palavra Calvário, sabia disso? Lucas é o único que usa a palavra Calvário, Gólgota, traduzido como Calvário, que é o nome gentio de Gólgota. Havia 3 cruzes no Monte Calvário, ou seja, próprio dele, né? Já que ele é grego, está escrevendo um texto em grego para gentios, normal que ele use a tradução Calvário. Ele então pede a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. Esse ladrão foi salvo. Ele creu no Cordeiro de Deus que morreu na cruz naquele dia a fim de pagar a pena do pecado dos homens. Isso aqui talvez seja uma das coisas mais preciosas dos evangelhos para mostrar a graça, o que é a graça. A graça funciona até o último segundo da vida. A graça funciona. Ela funcionou por ele porque ele reconheceu o erro dele, né? Exato, exato. Enquanto um acusava que era do lado de lá, o outro do lado de cá reconheceu os erros. Exatamente. Mas o que eu estou dizendo, o que o texto está mostrando, é que a graça funciona até o último instante, até o último segundo ela funciona. Se a pessoa clamar aquilo que diz a Bíblia, quem invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então a cena do Calvário termina com o Filho do Homem clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, dá este testemunho: verdadeiramente este homem era justo. A vitória do Filho do Homem, passamos com grande alívio da tristeza e da morte na cruz, da escuridão e do desalento, do túmulo para o esplendor e a glória da manhã da ressurreição. Lucas dá-nos parte da cena que os outros não narram. É a história da caminhada a Emaús. Só Lucas conta essa história. Jesus mostra a 2 discípulos que, como seu Senhor ressuscitado, se mostra, né, como seu Senhor ressuscitado. Ele é exatamente o mesmo amigo amoroso e compreensivo que tinha sido antes da sua morte. Depois de caminhar e conversar com eles, os discípulos insistem em que ele entre e passe a noite com ele. Jesus se revela quem é ao levantar as mãos que tinham sido varadas pelos cravos para partir o pão. Então eles o reconheceram e Jesus desapareceu. Os 2 retornaram a Jerusalém e lá encontraram provas abundantes da sua ressurreição. E aí eu termino com isso aqui, a apostila já acabou, que a ressurreição de Jesus foi amplamente documentada. É muito importante que se diga isso, tá? Inclusive, Flávio Josefo chega a fazer um comentário a esse respeito. Claro que ele era judeu, ele era um historiador judeu, ele não era cristão, ele não fala no sentido apologético, mas ele faz uma menção a esse respeito, deixando claro que era um fato histórico e que aquilo havia sido registrado e documentado de muitas maneiras. A Bíblia diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E a algumas delas, mais de uma vez. Então aquilo foi documentado, aquilo foi provado muitas vezes, testado muitas vezes.
Talvez a prova mais contundente é que homens medrosos, da noite para o dia, estavam dispostos a morrer por algo que eles acreditavam. De repente, um Pedro que tinha medo, negou por medo, agora estava de peito aberto, dizendo, pode matar, não tem problema. Ou seja, aconteceu algo com eles nesse ínterim que mudou a vida deles radicalmente. E talvez essa seja a maior prova de todas de que a ressurreição foi realmente um fato. Não há dúvida nenhuma, Jesus está vivo, assentado à destra do Pai. Amém. Amém? Se tiver alguma pergunta, aproveita, algum comentário, agora é a hora. Antes de terminarmos. Muito bem, diante de tal eloquência, nós vamos terminar então. Vamos pedir o nosso visitante, o irmão Jean, para orar encerrando. Logo em seguida vocês estão despedidos. Vou pedir os homens para ajudar aqui com os móveis. Senhor, nós oramos a Ti, agradecendo ao Senhor pelo ensino da Tua palavra, pela riqueza que Jesus é para nós, sempre foi e sempre será o nosso maior bem. Te louvamos por esses momentos tão preciosos de aprendizado, Senhor. Abençoe a todos aqui, aqueles que nos acompanham também, que fique gravado em nossos corações, em nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz a todos. Amém.